tema dessa mensagem que eu gostaria de trazer à igreja, ao mesmo tempo é um tema, ao mesmo tempo é uma pergunta que eu queria lhe fazer para uma breve reflexão da sua parte. Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? Eu não tenho dúvida, talvez quando nós ouvimos isso, logo nós pensamos em dinheiro, né? Nós ouvimos generosidade, talvez o que veio à mente da maioria seja, eu sou uma pessoa que contribui bastante. Você não está errado de pensar isso, porque contribuição financeira, ela está relacionada à generosidade. Só que generosidade envolve muitos outros elementos do que apenas contribuição financeira. Na verdade, contribuição financeira é apenas uma ponta de algo muito mais profundo, de uma raiz muito mais profunda que tem a ver realmente com o que é generosidade, biblicamente falando. Eu quero te desafiar e junto com você olharmos para a palavra de Deus, para entendermos realmente o que é generosidade, o que a Bíblia nos fala que é generosidade. Nós vamos falar sim de contribuição financeira. Na verdade, o propósito do texto que nós vamos ler é esse. Mas, ao mesmo tempo, o texto vai mostrar para nós coisas mais profundas acerca da generosidade. Quero convidar você que abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua graça. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque sem ela nós não estaríamos aqui. E nós rogamos por ela mais uma vez, para que ela seja suficiente na nossa vida, nos enchendo, nos capacitando, nos dando discernimento espiritual. Teu Espírito bendito haja no nosso coração, que apesar de nós, ó Pai, tem misericórdia da nossa vida, o Senhor possa realmente falar conosco, o Senhor possa mostrar para nós os caminhos tortuosos do nosso coração, e endireitar os nossos caminhos, em conformidade com a Tua bendita palavra. Muito obrigado, porque nós podemos estudá-la e sermos desafiados por ela. Nós oramos já grato por tudo aquilo que o Senhor fará, no nome de Jesus. Amém. O contexto aqui, Paulo está com a intenção de arrecadar uma contribuição da igreja aos Coríntios, a igreja que ele plantou em Corinto. Paulo usa aqui um exemplo dos irmãos da Macedônia, que eram irmãos pobres realmente, mas que nessa área de contribuição eles eram exemplos reais para a igreja de Corinto. Paulo quer estimular essa igreja a ser uma igreja mais generosa. A igreja de Corinto já era uma igreja que realmente já participava da assistência aos santos,
mas Paulo quer despertar isso ainda mais na igreja. Muito dessa assistência provavelmente ia para as igrejas da Judéia, eram igrejas extremamente pobres, principalmente a igreja de Jerusalém. Então, as outras igrejas da Macedônia, da Acaia, que era o caso de Corinto, as igrejas estavam se voluntariando para ajudar aquelas igrejas pobres da Judéia. Então, muito provável, que eles estavam arrecadando essas ofertas para levar para aqueles irmãos, em socorro daqueles irmãos. Tito foi quem Paulo escolheu para arrecadar essas ofertas, e Tito seria enviado a Corinto para, de forma antecipada, arrecadar essas ofertas daqueles irmãos. Então esse é um pouco do contexto, de forma em linhas gerais, do que nós lemos. Mas eu quero ir destacando algumas coisas. Começar do versículo 1. Olha aí, ele diz assim: a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo vai mostrar para aqueles irmãos, como eu disse, o bom exemplo das igrejas que estavam na Macedônia. Mas perceba o que Paulo fala: a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E é importante nós destacarmos isso, porque esse aspecto da generosidade, especificamente aqui no caso da contribuição financeira, ele não era um aspecto natural do ser humano, da forma como a palavra nos orienta. É algo que vem da graça de Deus, é uma capacitação divina, é algo sobrenatural, não é algo natural da nossa vida, sermos generosos, sermos prontos a repartir, sem ter segundos interesses. Perceba que a graça de Deus que estava agindo nas igrejas da Macedônia, de forma que Paulo disse: eu vos faço saber a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia nesse quesito. Então nós estamos tratando com algo que não é natural meu e seu, é algo que vem das mãos de Deus, é capacitação divina. Aqueles irmãos, no meio de muita prova, como fala o versículo 2, manifestaram abundância de alegria. Perceba que não eram irmãos abastados, eram irmãos realmente pobres, que tinham necessidades e ainda estavam passando por muitas lutas. É interessante destacar isso também, porque muitas vezes o sofrimento e a necessidade nos fecham para o nosso próximo. Concorda comigo? Muitas vezes quando nós passamos necessidades, nós pensamos: eu é que tenho que ser ajudado, não é? Nós dificilmente pensamos: eu posso continuar ajudando, principalmente se tratando em dinheiro, né? Eu que preciso ser socorrido, eu que preciso ser ajudado. Mas eram irmãos que, mesmo passando por muita provação, como o texto destaca, eles manifestaram abundância de alegria. Mesmo em muitas lutas, eles manifestaram uma tremenda alegria, mostrando para nós que a alegria deles certamente não estava nas suas posses, muito menos em coisas temporais, nas circunstâncias à sua volta, mas a alegria desses irmãos, como o texto vai nos revelando, estava alicerçada em coisas muito mais sólidas, profundas, coisas que não podem ser alteradas, coisas que são perenes, como a graça, como o amor de Deus através de Jesus, essa graça que nos sustenta. E o texto vai dizer, ainda no versículo 2, que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, versículo 3, testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O texto está nos ensinando nessas palavras, ao dizer que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, que a generosidade bíblica, especialmente aquela que está ligada a finanças, ela não é relacionada à quantidade, mas é relacionada à proporção. Então, o primeiro princípio, na verdade já tem dois princípios aqui, é que generosidade bíblica financeira, ela não tem a ver com quantidade, mas com proporção e com espontaneidade, com alegria, com voluntariedade.
Perceba que esses irmãos mostraram grande abundância de alegria, e a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, generosidade bíblica financeira tem a ver com proporção e tem a ver com voluntariedade, espontaneidade, alegria, iniciativa em dar. O capítulo 9 vai nos dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vemos isso também impresso nas páginas da Bíblia, quando Jesus estava assentado, a passagem de Marcos 12, que diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E Jesus estava ensinando que aqueles homens que pensavam que eram generosos, na verdade não eram generosos aos olhos de Deus, porque só davam aquilo que sobrava, enquanto aquela viúva deu mais do que todos eles, porque Deus vê a proporção e não a quantidade, como também a alegria em contribuir. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que existem pessoas que pensam que são generosas, mas que na verdade não o são, enquanto pessoas que passam desapercebidas têm um coração extremamente generoso, por causa da alegria de contribuir. Aquelas 2 moedas que eram 1 quadrante, se nós formos fazer, passar isso para a nossa moeda, 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho. Dividindo o mês por 30, a gente poderia ter aí R$33, considerando o salário mínimo nosso. O quadrante era 64 partes de 1 denário, ou seja, 51 centavos, mais ou menos. Foi isso que ela pôs ali, 2 moedinhas de 25 centavos, totalizando 50 centavos, passando, para a gente entender mais ou menos a quantia que ela pôs ali. Coisa desprezível aos olhos das pessoas, mas não passou desapercebido aos olhos de Deus, que sonda e conhece o nosso coração. Então, a Bíblia é clara quando fala que generosidade tem a ver com proporção e com alegria em repartir. Mas o texto continua. Se você for ver o versículo 4, ele diz assim: a esses irmãos, pedindo-nos com muitos rogos, com muitas súplicas, a graça de participarem da assistência aos santos. Veja que esses irmãos, eles não olhavam para dar assistência a outros irmãos, no caso aqui contribuição, como um peso. Talvez para alguns seja algo penoso, algo doloroso, contribuir parece que é dar uma parte de você. Para essas pessoas é um peso, é sinônimo de tristeza, de angústia, porque amam o dinheiro. Mas esses irmãos viam a contribuição como alegria, como privilégio. Veja aqui o contraste que a palavra de Deus põe. Eram irmãos que não tinham muito, mas eles, em outras palavras, Paulo, por favor, nos dê a oportunidade de contribuir com esses irmãos. Nós queremos muito participar dessa contribuição, dessa assistência a esses irmãos que precisam. Por favor, nos permita participar. A iniciativa foi deles. Eles tomaram a iniciativa de rogar, de suplicar a Paulo. Paulo, nós não temos muito, mas nós queremos participar disso. Nós vemos nisso um privilégio que nos é dado, de socorrer os nossos irmãos. Não tire de nós essa alegria. Talvez seja insignificante o que a gente pode dar, mas é de todo o nosso coração. Para eles não era um peso, uma tristeza. Para eles era um privilégio, uma alegria, a dádiva de poder socorrer, contribuir para o reino de Deus, para a expansão do reino do Senhor Jesus.
privilégio, com alegria. E o versículo 5, no versículo 5 nós começamos, através das palavras de Paulo, a olhar um pouco mais a ideia de generosidade que ele começa a nos passar aqui. Porque o versículo 5 ele diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Perceba, Paulo começa a revelar nessa parte do texto a raiz da generosidade. Aqueles irmãos chegaram nesse ponto, Paulo está falando com os coríntios, aqueles irmãos chegaram nesse ponto de olhar para a contribuição como um privilégio, como uma alegria, porque em primeiro lugar, eles se deram ao Senhor, eles se entregaram ao Senhor, e depois a nós, e depois de se entregarem ao Senhor, eles se entregaram a nós. E para os irmãos entenderem a força dessa palavra, se deram ao Senhor, ou se entregaram ao Senhor, é a mesma palavra que Mateus vai usar no capítulo 20 e 28, quando Jesus estava falando: você quer ser o primeiro no reino dos céus? Seja o último. Você quer ser o primeiro? Seja o que sirva a todos. Aí ele vai dizer: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas dar a sua vida, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse dar a sua vida é a mesma palavra usada aqui para Paulo, para aqueles irmãos que se deram a si mesmo para o Senhor. Aqueles irmãos entregaram a própria vida nas mãos de Deus. Deus, nós não somos mais de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida é sua, e a nossa vida está aqui para ser desgastada pelo Senhor. Nós queremos participar com isso, nós queremos realmente nos engajar nessa contribuição. Nos lembra das palavras de Paulo, quando ele vai dizer em Romanos 12: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se entregaram ao Senhor em primeiro lugar, e depois aqueles irmãos. A contribuição financeira era só um aspecto de uma decisão muito mais profunda que o Espírito, que a graça de Deus concedeu àquelas igrejas. Uma consciência, uma mentalidade, um coração disposto a se desgastar em favor de Deus e daqueles irmãos. A contribuição financeira era só um reflexo da graça de Deus que superabundava na vida daqueles irmãos. Existia algo muito mais profundo, significativo que estava acontecendo nessas vidas. Resultado da graça, da ação sobrenatural de Deus na vida desses irmãos. Eles perceberam que a vida deles não era mais deles, mas era do Senhor. Eles haviam morrido com Jesus na cruz, e agora não eram mais senhores deles mesmos, mas Cristo era o seu Senhor. No versículo 6, versículo 7, Paulo vai dizer que, diante do que ele já tem visto na igreja, ele recomendou Tito para acolher essas ofertas da mão daqueles irmãos, como nós já havíamos dito. E Paulo disse o seguinte, olha, no versículo 7, eu tenho certeza que assim como vocês mostraram abundância na fé, na palavra, enfim, era uma igreja rica em vários aspectos, a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons espirituais, era uma igreja temente ao Senhor, apesar de todas as lutas e problemas que haviam ali, era uma igreja rica na fé, na palavra, nos dons espirituais. E Paulo falou, assim como vocês são ricos em todas essas áreas, eu sei que também vocês serão na contribuição. Vocês realmente vão superabundar também nessa graça da contribuição. Tenho certeza disso, eu espero isso de vocês. Uma coisa leva a outra, na verdade. Não tem como aqueles irmãos serem ricos na palavra, ricos na fé, e não serem ricos nessa graça de assistir os santos nas suas necessidades. Paulo vai falar a Tito, olha, sempre que possível faço bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Por serem irmãos engajados na fé, na palavra, Paulo tinha certeza, aqueles irmãos iam também entrar nessa graça de contribuir e ver isso como um privilégio
com toda certeza. Era isso que Paulo esperava. No versículo 8, Paulo vai dizer assim: eu não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Veja que Paulo era o líder espiritual daquela igreja. Paulo havia plantado aquela igreja. Paulo, ele tinha consciência de que ele tinha autoridade suficiente para cobrar aquela igreja e para falar é assim e ponto final. Ele poderia falar em tom de exigência. Por isso ele diz, eu não vos falo como mandamento, ou seja, eu não falo isso como algo externo, como mandamento externo. Eu não estou usando minha autoridade que eu tenho para tirar isso de vocês. Muito pelo contrário. O que ele diz? Mas para provar a sinceridade do vosso amor através da diligência de outros. Ou seja, através de um bom exemplo, que era o exemplo dos macedônios, através da diligência de outros, eu quero provar a sinceridade do amor de vocês. Ou seja, pela graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, eu quero despertar no coração de vocês um desejo sincero de contribuir. É isso que Paulo está falando. Eu não quero que seja simplesmente um mandamento externo, mas eu quero que isso seja uma devoção interna, uma alegria para vocês. Eu quero que vocês, assim como os macedônios, olhem para a contribuição como um privilégio que Deus te dá, como uma alegria que Deus te dá, e não como um peso. Embora seja um mandamento, embora se não for uma alegria para você, você deve observar de toda forma, porque é mandamento. Paulo sabia disso, ele não está omitindo esse fato quando ele diz isso, mas ele quer encaminhar aqueles irmãos para o ideal de Deus. Deus ama quem dá com alegria. O capítulo 9 seguinte vai dizer isso. O ideal é isso, é que você cumpra os mandamentos com alegria. É para que você viva a palavra. João vai dizer, os seus mandamentos não são penosos. Para que você viva a palavra e os seus princípios com satisfação. O Espírito quer criar no nosso coração prazer na obediência. E Paulo quer criar isso no coração deles, prazer na contribuição, mostrando um bom exemplo para eles. Mas, se eles não têm prazer, eles têm que obedecer do mesmo jeito, porque é mandamento, né? Infelizmente, existem pessoas que falam assim, né? Como, por exemplo, nesse exemplo aqui. Você tem que dar com alegria, eu estou sem alegria, então não vou ser hipócrita de dar. Né? Tem gente que fala assim. Ou também, eu não estou a fim de ler a Bíblia, então eu não vou ler, porque senão eu estou sendo hipócrita. Pode aplicar isso em todas as áreas. Mas isso não é hipocrisia. Na verdade, se fosse assim, você não conseguiria viver a vida cristã. Porque, na verdade, a vida cristã, você sempre tem que se levantar contra você mesmo. Não é? O que Jesus falou? Vocês querem vir após mim? Neguem-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. O que ele está falando? É você ir contra o seu próprio desejo. Você não quer servir a Deus. Seu coração é assim. Você não quer servir a Deus. Você não quer ser generoso. Nosso coração não é naturalmente generoso. É graça de Deus. Então você tem que lutar contra essa vontade. Isso não é hipocrisia. Isso é domínio próprio. Isso traz glória para Deus. Se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vivereis. Isso é santificação, isso não é hipocrisia. Disso depende a sua vida cristã. Você lutar contra o seu desejo de avareza, contra a sua impureza, contra a sua preguiça, isso é domínio próprio. Isso não é hipocrisia. Você tem um desejo para o mal, você tem um sentimento voltado para o mal, e você tem que lutar contra tudo isso. Na contribuição financeira não é diferente, na generosidade não é diferente. Nós temos que lutar contra tudo que há de avareza, de apego ao dinheiro, apego material, de egoísmo dentro de nós. Isso não é hipocrisia, isso é domínio próprio, isso é santificação.
Mas Paulo queria que aqueles irmãos tivessem prazer e pudessem obedecer esse princípio através da alegria. Há pessoas que falam, falar de dízimo no Novo Testamento, isso é um absurdo. Irmãos, o dízimo é uma tradição que nós usamos no Novo Testamento, porque o dízimo cumpre todos os princípios de contribuição do Novo Testamento, a regularidade, a proporção e a espontaneidade. Mas, na verdade, o dízimo, ele é só um aspecto básico do que significa viver a vida cristã no aspecto da generosidade financeira. A Bíblia, o Novo Testamento, cobra muito mais de nós. A nossa vida é totalmente do Senhor. Cristo nos comprou por preço. Não é 10%, é 100%. Dízimo é só o princípio, é a sua porta de entrada. Eu louvo a Deus porque eu sei que tem irmãos que vêm dessa forma. Além do dízimo, tem a alegria de contribuir com missões, de ajudar outros irmãos, de socorrer pessoas. É isso que o Evangelho nos mostra. Toda a nossa vida é dele, tudo que nós temos é dele. Não é o seu suor, não é o seu esforço que conquista as coisas, é a graça de Deus, é a paciência de Deus, é o amor de Deus, é a longanimidade de Deus. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, quem é que te faz sobressair? E o que você tem que não recebeu? E se não recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? É isso que Paulo está perguntando. O que você tem que você não recebeu? Nada. Tudo nós recebemos, tudo é do Senhor. Esse é o princípio bíblico, não tem como fugir disso, é 100%. O seu dinheiro, os seus bens, as suas posses, não são suas, são do Senhor. Às vezes nós temos medo de falar de dinheiro, porque a gente não quer cair no outro extremo que existe no meio evangélico, infelizmente, esse negócio da teologia da prosperidade. Mas isso é bíblico, irmãos, não tem como nós negarmos. Deus quer tudo de nós, Deus quer um coração, Deus quer alegria nessa graça da nossa parte. Infelizmente, se por um lado nós vemos pessoas extremamente generosas que estão dispostas a contribuir muito além, vamos dizer, daquilo que é básico, do outro lado nós vemos irmãos que sentem muita tristeza de contribuir. Eu quero dizer glória a Deus, porque Deus não sentiu tristeza ao enviar seu Filho, seu unigênito, para dar a vida por nós. Eu louvo a Deus porque ao Senhor agradou moê-lo. Essa é a graça de Deus. Nós ficamos tristes em contribuir, mas ao Senhor agradou moer o seu Filho por nós. Paulo vai dizer, o salmista vai dizer, no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, é um convite, provem como é bom o Senhor. E o que ele está dizendo é o seguinte: provem como é bom se refugiar no Senhor. Prove como é bom depositar a esperança de vocês, não na transitoriedade do dinheiro, como fala Paulo em Timóteo, mas em Deus, que é o nosso refúgio. Provem e testemunhem como é feliz o homem que se refugia no Senhor, que em tudo nos dá para o nosso aprazimento, para a nossa alegria e para o nosso desfrute. Se Deus enviou o seu Filho Jesus por nós, quanto mais as coisas dessa vida, o sustento. Se Deus deu aquilo que era mais precioso, a maior expressão de generosidade, quanto mais as pequenas coisas da vida, como o dinheiro, meus irmãos. Qual é o tamanho da nossa fé? Se ao Senhor agradou moer o seu Filho por nós, quanto mais as coisas dessa vida, que são supérfluas. Está tudo no pacote da graça, do amor do Senhor. Muitas vezes nós nos comparamos com maus exemplos, Nós queremos justificar, talvez, a nossa aparente generosidade, olhando para outras pessoas.
Com certeza, aqueles fariseus, né, olhavam para aquela viúva e falavam: olha lá, nós somos muito melhores do que ela, né? Nós estamos trazendo aqui muitas moedas. E aquela viúva com 2 moedinhas, Jesus falou, ela passou na frente de todos. Ninguém aqui venceria a viúva. Nenhum de nós superamos a viúva. Aquela viúva que ninguém dava nada, porque Deus vê o coração. Cerque-se de bons exemplos, assim como Paulo está falando, olha, eu faço conhecer a vocês a graça concedida nas igrejas da Macedônia. Eu estou colocando um ideal mais alto, para que vocês se espelhem nele. Mas não apenas o ideal humano, mas agora Paulo vai falar do ideal divino, do qual decorre a nossa santificação. E o ápice, né, desse versículo, desse trecho, vai entrar depois, mas Paulo está aqui repartindo bons exemplos, para que você imite pessoas que estão à sua frente. Não se contente com a sua situação, se espelhando em pessoas que aos seus olhos são piores do que você. Veja aqueles que estão na frente, se espelhem neles e vão adiante, para você não ficar na sua sensação de bem-estar, que nos leva à perdição. Nós temos vários exemplos de pessoas que achavam que eram generosas na Bíblia, mas que de generosidade não tinham nada. Veja Pedro, né, quando Jesus falou em Mateus 18, Jesus estava falando como lidar com conflitos, e Pedro fala: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Né? Pedro estava achando que ele era generoso no seu perdão. Devo perdoar até 7 vezes, Senhor? O que Jesus falou? Não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, que achava que era muito generoso, aos olhos de Deus não era generoso. Assim como Judas, né? Houve um episódio em que uma mulher derramou todo um bálsamo aos pés de Jesus. Litros e litros de um perfume valioso que poderia custar muito dinheiro. Eu acho que o texto fala de 300 denários. E Judas foi falar: Senhor, né, porque o Senhor não impediu, nós poderíamos vender todo esse bálsamo e dar o dinheiro aos pobres. Né? Parecia o discurso de alguém muito generoso, mas a narrativa fala: Judas disse isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Pessoas que pensavam que eram generosas, mas que de generosidade não tinha nada. Ananias e Safira venderam as suas propriedades, estavam querendo imitar aqueles irmãos, e disseram: nós vendemos por X, mas mentiram. Queriam se passar por pessoas generosas, mas de generosos não tinham nada. Ou os fariseus, que levavam grandes quantidades de dinheiro na frente de todos, que gostavam de mostrar a sua justiça para os homens. Perceba o que há de comum em tudo isso? É que as pessoas desses exemplos estão usando a sua aparente generosidade para se promoverem. Isso não é generosidade. Olha, Deus, como eu sou alguém generoso, olha quanto que eu dou, né? Ou seja, o Senhor está em dívida comigo. Isso é teologia da prosperidade antibíblica. Isso não existe. Deus não fica em dívida com nós, irmãos. Nós somos eternos devedores a Deus e não temos como pagar. Por isso que Jesus veio pagar a nossa conta. E tem gente que acha que Deus fica devendo para ele. Ou são generosos para esconder pecados ocultos, e porque não querem abrir mão de pecados, e para mortificar uma consciência pesada, contribuem. Isso não é generosidade, por mais alto que seja a quantia, isso não é generosidade. Contribuição não pode ser usada para sua autopromoção. A Bíblia nos ensina que contribuição é para a glória de Deus e para o bem-estar do outro. Jesus nos ensina que o que uma mão faz, a outra não deve saber, que fique oculto, para que o seu Pai que vem oculto recompense você. Existe uma prosperidade aqui. Existe uma retribuição aqui. Perceba que existe um aspecto de prosperidade aqui. Tanto é que Paulo no capítulo 9 vai dizer, e isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância ceifará. Ele está falando de contribuição financeira. Então existe um aspecto de prosperidade aqui. Mas isso depende de Deus. E você não pode colocar Deus em dívida.
E isso não significa necessariamente bênçãos materiais. Então veja, generosidade não é para sua autopromoção, ou para esconder pecados, ou para tentar anular uma consciência pesada e acusada, mas é para a glória de Deus e para a edificação, para o crescimento do seu reino, para a expansão do seu reino. E finalmente chegamos no ápice do texto. O versículo 9, ele vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A nossa generosidade, ela está baseada naquilo que Jesus fez por nós. Jesus não derramou perdão com medida, mas sem medida. Jesus entregou toda a sua vida, comprou toda a sua vida na cruz. Ao Senhor agradou moer o seu Filho por amor a nós. Não existe generosidade que consegue explicar, mensurar a generosidade de Deus. Jesus vai tentar ilustrar a generosidade de Deus com a parábola do credor incompassivo, né, em que um rei chamou seus servos para ajustar contas, e chamou um que devia 10.000 denários, é uma quantia astronômica, mais ou menos 50 bilhões de reais, era uma dívida impagável, e aquele rei falou, vai, se compadeceu da situação e falou, vai em paz. Jesus usa essa ilustração para que a gente consiga entender um pouco da generosidade de Deus para conosco. Uma dívida infinita, que não tem como medir, que era a nossa dívida para com Deus, foi paga graciosamente. Deus foi generoso demais conosco. Nós que merecíamos a eternidade longe de Deus, nos deu gratuitamente a salvação no seu Filho. Essa é a generosidade de Deus. Como alguém que foi alcançado por essa generosidade pode não ser uma pessoa generosa, pode ser uma pessoa avarenta, pode ser uma pessoa egoísta. Veja que a essência da generosidade é dar a sua vida. Esse é o aspecto profundo e a base da generosidade. A contribuição financeira é só um elemento que está vinculado, mas é muito mais profundo. Aqueles irmãos da Macedônia deram a si mesmos para o Senhor. É em resposta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A graça de Deus foi derramada na nossa vida e nós entendemos como nós somos alvo da generosidade de Deus. Nós respondemos com isso. A nossa vida é do Senhor. E, consequentemente, tudo que nós temos é do Senhor. Essa é a resposta à generosidade de Deus. Aquele que era rico em glória, se fez pobre, se humilhou, para que por meio da sua humilhação, da sua pobreza, nós nos tornássemos herdeiros de Deus, herdeiros do Rei, filhos de Deus. Que generosidade, não tem tamanho. É por isso que a parábola de Jesus do credor incompassivo causa tanta indignação, depois que aquele sujeito que foi perdoado não consegue perdoar quem devia tão pouco, né? Veja que generosidade nessa passagem é em perdão, é em dar perdão. Dar perdão e perdoar é uma expressão também de generosidade. Dedicar tempo às pessoas é uma expressão da sua generosidade. A generosidade bíblica se expressa de muitas maneiras, mas a raiz é dar a si mesmo para Deus e dar a si mesmo pelas pessoas. Não anulamos a importância da contribuição financeira, até porque Paulo vai dizer em Romanos 12 que é um dom espiritual. Aquele que contribui, que o faça com liberalidade. Tem irmãos que têm esse dom espiritual. Mas a generosidade tem raízes muito mais profundas do que isso. Paulo vai dizer no capítulo 12 dessa mesma epístola: eu pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque eu não procuro os vossos bens, mas eu vou atrás de vocês. De bom grado me gastarei e me deixarei gastar em benefício da vossa alma. Isso é generosidade. Aquela igreja não merecia. Aquela igreja contendia com Paulo, se rebelava
contra Paulo, acusava Paulo, mas Paulo, pela terceira vez, estou pronto a ir ter com vocês, estou pronto a me desgastar, a dar de mim abundantemente, até me consumir totalmente por amor a vocês. Isso é expressão de generosidade, é dar tempo, é dar atenção. Talvez tenha muitos pais que dão muitas coisas para o filho, para não precisar dar de si mesmo para os filhos. Esse é um outro exemplo. Tem muitos exemplos de falsa generosidade. Mas generosidade bíblica é dar a si mesmo, é consumir a sua vida pelo Senhor e pela causa do Senhor, que são pessoas do reino de Deus. Que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos ajude, que olhar por o amor de Cristo seja um constrangimento tamanho na sua vida, que você não possa mais se segurar, que você possa entender realmente que ao Senhor agradou moer o seu filho para comprar toda a sua vida. Amém?